Paz, irmãos. Que bom que vocês estão aqui novamente para a nossa 8ª aula. Está terminando nossa série de estudos a respeito das igrejas. É um pouco cansativo, eu sei, mas são informações extremamente importantes até para a continuidade do Apocalipse. Amém? E hoje, em Filadélfia, nós vamos ver algo que aconteceu em Esmirna também, uma igreja que recebe somente elogios. E como é bom receber elogios da parte de Cristo. Como é bom quando nós fazemos a obra do Senhor com alegria, e isso traz a nós elogios da parte do nosso Deus. Amém? E em Filadélfia acontecia isso. Mas eles recebem elogios principalmente pelo seu amor à obra e por tratar os irmãos da igreja com amor. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe essa aula comigo. Deus abençoe. Boa aula para vocês. Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa 8ª aula, a 8ª aula de Apocalipse, a 8ª aula a respeito da igreja de Filadélfia. Uma igreja também muito importante para nós e que também tem características particulares em relação às outras. Nós vamos ver aqui que, assim como aconteceu em Esmirna, a igreja de Filadélfia também ela não recebe nenhum tipo de repreensão. É uma igreja exemplo para nós e que o comportamento dessa igreja significou de um período de grande importância para o cristianismo. A gente vai entender um pouquinho mais na aula de hoje o que Filadélfia significou para a igreja de Cristo e o quanto ela é importante, tanto na época de João, como para os nossos dias hoje, o comportamento de uma igreja exemplar. Amém? Vamos orar então para nós iniciarmos a aula de hoje? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, pela tua graça. Queremos, ó Pai, colocar esta reunião na tua presença, como nós fizemos em todas as outras aulas. Nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que a tua palavra, ó Deus, é presente em nossos corações, em nossas vidas, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha esclarecer as nossas vidas. Nós sabemos que muito nós temos que aprender, e aonde nós encontramos sabedoria, onde nós encontramos conhecimento, aonde é o lugar de aprender, ó Deus, é na tua presença. Não existe outro lugar onde nós devamos estar que não seja na tua presença. Nós temos aceitado o teu convite, porque nós sabemos que o Senhor, ó Pai, tem compromisso com o teu povo, e nós também queremos ter compromisso com a tua palavra. Nós não queremos, ó Pai, ficar desinformados, nós não queremos, ó Pai, andar como um povo que não conhece o Senhor. Mas, aceitando o teu convite, ó Deus, nós estamos aqui para ouvir mais uma vez a tua palavra. Nos instrui, Espírito Santo. Porque o Senhor é o nosso professor, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é aquele que nos coloca no caminho correto e é o Senhor quem tira as nossas dúvidas. Eu te agradeço, ó Deus, está consagrada, está apresentada a tua presença esta aula, e se existe alguma coisa, ó Deus, querendo impedir ou atrapalhar o teu povo de assistir essa aula, que o Senhor, ó Pai, venha agora e tire em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos então iniciar a nossa 8ª aula sobre a igreja de Filadélfia. Nós vamos ler daqui a pouco, Apocalipse 3, do versículo 7 a 12, que é a passagem que compreende as características da igreja de Filadélfia. Então, como é de costume, em todas as aulas eu estou passando aqui as relações que nós estamos usando para dar a aula das 7 igrejas, tá? 7 igrejas reais que existiam na época de João, e que Jesus utiliza o comportamento delas para profetizar o que seria o comportamento da igreja de Cristo com o passar dos séculos. Então, Jesus Cristo utiliza comportamentos reais que existiam na época de João, e ele utiliza esses comportamentos para profetizar o comportamento da igreja de Cristo com o passar dos séculos. E o comportamento de Filadélfia na época de João, Jesus Cristo utiliza também para profetizar um período da história importante, tá? Muito importante, que é um período pós-reforma da igreja, tá? Mas nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Bom, esse primeiro slide aqui é padrão de todas as aulas que nós estamos passando. E o importante, esse texto, o esboço. Esse é o esboço que nós estamos utilizando para todas as igrejas, para todas as cartas, e para Filadélfia não é diferente. Saudação, elogio, reprimenda, exortação, recompensa. É essa lista e é essa sequência que Jesus faz em todas as cartas que ele dá a João esses dois capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, tá bom?
Bom, nós vimos até agora 5 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira e a igreja de Sardes, tá bom? A última igreja que nós vimos, então, na aula passada, a igreja de Sardes. No final da aula, eu vou passar em todas as igrejas, inclusive a de Filadélfia de hoje, dar uma resumida no que a gente aprendeu até agora, tá bom? Então, observe aqui que cada igreja e o seu comportamento similar, o seu comportamento característico para aquele lugar, simbolizou, foi utilizado para profetizar um período da história do povo de Cristo. Então, você vê aí, nessa parte amarela aí, o período que compreendeu o comportamento dessas igrejas na linha histórica da igreja cristã. Então, a igreja de Éfeso, o comportamento dela, nós identificamos até o 1º século na igreja de Cristo, do século I até o ano 313 depois de Cristo, nós observamos esse comportamento de Esmirna. A igreja de Cristo se comportou da maneira que Pérgamo se comportava do ano 313 até o início do século VI. A igreja de Cristo se comportou igual Tiatira, lá na metade do século VI até meados do século XV, que inicia-se então o período da reforma da igreja, que é profetizado através de Sardes. Então, o período da reforma de Martinho Lutero, de tantos homens usados por Deus para reavivar a igreja, foi profetizado através da igreja de Sardes, e este reavivamento, esta reforma cristã, né, da igreja de Cristo, aconteceu do século XVI até o século XVIII. Bom, a partir do século XVIII, a igreja ela se solidificou através da reforma. Então, a igreja começa a voltar à época da igreja apostólica. Muitas verdades do evangelho deixados lá atrás por causa do paganismo da igreja, começou a voltar para dentro da igreja. A igreja começou a ser reavivada, a igreja começou a voltar a pregar a verdade do evangelho, aquilo que está na palavra de Deus, tá bom? Esse período, onde a igreja volta a pregar a verdade, onde a igreja volta a ser uma igreja viva, esse período é profetizado através de Filadélfia, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos o conteúdo, como nós estamos fazendo em todas as outras cartas, vamos nos contextualizar a respeito dessa cidade de Filadélfia, tá? Vamos lá, então. Bom, Filadélfia era um entreposto comercial na confluência de estradas que iam de leste a oeste, bem como norte a sul. Estava localizada ao longo de uma importante estrada de viagem que ligava Pérgamo ao norte com Laodiceia ao sul, tá bom? Hoje é a cidade de Al-Ashir. Se você procurar no Google, esse é o nome da cidade atual onde ficava Filadélfia, com uma população em torno de 100 mil habitantes, tá bom? Então, a respeito de Filadélfia, nesse primeiro item, nós vemos que também era uma cidade bastante comercial, com uma localização bastante privilegiada, tá? Então você começa a observar que todas as igrejas da Ásia Menor, eles tinham suas características e eles estavam numa localização ótima para comércio, para turismo, tá? Para a cultura da época, para a logística. Todas as igrejas ficavam realmente numa localização privilegiada. Filadélfia também tinha essa característica. Bom, Filadélfia tinha belos edifícios e monumentos tão imponentes que chegou a ser chamada de Pequena Atenas, pela semelhança com a metrópole grega, tá? Então você vê que Filadélfia também é uma cidade bastante visitada pela sua arquitetura. Ela foi fundada pelo rei Eumenes II de Pérgamo em 189 a.C. Era uma importante cidade, pois foi construída para ser o posto avançado, pois tinha uma localização privilegiada, e confirmando o que eu acabei de comentar anteriormente, tá? Pela sua localização estar numa posição privilegiada, o Império Romano ele começa a investir nesta cidade, tá? Por isso que eles tinham bastante edifícios, e edifícios muito arquitetônicos, muito bons, tá? Belos, que atraíam visitantes, porque eles tinham bastante investimento, tá? Por causa da sua localização, era normal que o Império investisse dinheiro nessa cidade, pois pela localização eles trariam um lucro, um retorno para o Império, tá? Filadélfia contava com um excelente solo. Dessa forma, a agricultura de Filadélfia ela prosperava nessa cidade.
especialmente o cultivo de uva. Dessa forma, havia intenso comércio de vinho, tanto que Dionísio, deus do vinho e da fertilidade, era o epicentro da cidade. Então, era uma cidade que produzia muito vinho, tinha muitas vinhas ali. Tá? E por causa dessa produção abundante, o povo de Filadélfia, não a igreja de Filadélfia, mas o povo que estava dentro, o povo da cidade de Filadélfia, tinha um deus central para eles, que era Dionísio, o deus do vinho para eles, tá? Por causa da sua característica de vinícola, de vinhas, que era muito característica naquele lugar por causa do solo, tá bom? Quinto, o único problema mais sério com relação à localização era a ocorrência de abalos sísmicos, que é terremotos, tá? Pois encontrava-se sobre uma falha geológica. Em 17 depois de Cristo, foi destruída por um forte terremoto, onde atingiu também Sardes. Lembra que eu comentei na aula passada que Sardes foi atingida por um período, nesse período aí, 17 depois de Cristo, por um terremoto, tá? Mas Filadélfia sofreu muito mais com esse terremoto do que Sardes, tá? Era uma cidade extremamente atingida por abalos sísmicos. Ela estava numa localização que um terremoto ali atingia facilmente a cidade, destruía facilmente a cidade. Eram terremotos intensos e abalos fortes, tá? É mais ou menos hoje como se fosse o Japão. O Japão, uma cidade próspera, uma cidade boa, uma cidade que tem bastante investimento, mas que está numa localização onde tem intensos e constantes abalos sísmicos, tá bom? Foi reconstruída pelo Império Romano, pelo imperador Tibério, com uma grande quantidade de recursos. Então, valia a pena investir em Filadélfia. A cidade foi destruída, uma destruição intensa em 17 depois de Cristo. Foi um terremoto intenso, segundo historiadores. Mas, mesmo assim, vale a pena investir em Filadélfia, vale a pena reconstruir a cidade, porque o retorno deles era muito alto para o Império, tá bom? Bom, aí você consegue ver duas imagens da atual cidade de Al-Assir, tá? À esquerda você vê uma cidade, um panorama da cidade, e ao lado direito você vê um zoom, uma foto mais localizada das ruínas da antiga cidade de Filadélfia, tá? Então você vê aí alguns poucos resquícios que sobrou da antiga cidade de Filadélfia. Também não sobrou muita coisa. Tá? Lembra lá de Sardes, que nós vimos, também não sobrou muita coisa, tá? E Filadélfia também não é diferente. Todo o sítio arqueológico de Filadélfia está dentro da cidade, tá? E qualquer um que visitar hoje El-Assir consegue visitar esse sítio arqueológico aí, que ficou bastante reduzido, tá bom? Então, no mapa, você consegue observar ali Al-Assir, tá? Muito próximo de Éfeso, muito próximo também das outras cidades da Ásia Menor. Um zoom mais ampliado, você vê aí que de Éfeso, nesse trajeto que eu coloquei aí, uma distância de 381 quilômetros. É lógico que se você traçar uma linha reta de Éfeso até Filadélfia hoje, você vai ter uma distância bem menor, tá bom? Mas através dessa imagem você consegue ver aí como era próximo uma cidade da outra, tá bom? Aqui há outras imagens de Filadélfia, outras imagens aqui mostrando o sítio arqueológico da cidade, tá? Depois a aula vai estar disponível no site e vocês conseguem observar com mais calma as imagens. Bom, vamos ler então Apocalipse, capítulo 3, versículo de 7 a 13, para nós entendermos melhor o que consta, o que Cristo disse para esta igreja, a igreja de Filadélfia. Bom, a palavra de Deus diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, não são, mas mentem,
Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também é o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Essas são as palavras de Jesus, bastante elogio a respeito de Filadélfia. Era uma cidade que dava orgulho para o Cordeiro, para Cristo, tá? Porque eles guardavam, sim, a palavra do Senhor. E Jesus dá algumas advertências para eles tomarem cuidado, e nós vamos ver agora, ponto por ponto, desses 6 versículos que nós lemos. Vamos lá, então. Bom, Filadélfia, ela compreende o período do reavivamento da igreja. Esse reavivamento aconteceu no período pós-reforma, século XVIII até o século XIX. Tá? Muitos missionários europeus vieram para a América. Notem que os Estados Unidos já tinha sido descoberto, o Brasil já tinha sido colonizado. Tá? Bastantes povos europeus já estavam habitando a América, e Deus ele não deixou esse povo desamparado. Deus ele reaviva a igreja, e essas pessoas já começam a transmitir a verdade do evangelho aqui no continente americano. Tá? Então, a era do reavivamento da igreja acontece nesse período. Nós observamos isso. No período pós-reforma, no século XVIII até o século XIX, a igreja passou por um intenso processo de reavivamento. Tá bom? E Jesus utiliza Filadélfia, lá na época de João, para profetizar esse período da história cristã. Então, com a reforma, a verdade do evangelho começou aos poucos a impactar vidas, e Filadélfia, que significa amor dos irmãos, Filadélfia significa amor dos irmãos. É uma igreja onde predominam grandes reavivamentos. O evangelho cresceu sobremaneira e o mundo foi alcançado com a mensagem divina. Essa igreja tinha a visão de alcançar o mundo perdido, e Deus colocou diante de Filadélfia, diante dessa igreja, uma porta aberta. Tá? Então, nesses versículos que nós lemos, nós dividimos a aula dessa maneira. Saudação de Jesus Cristo, você identifica no versículo 7 do capítulo 3. Os elogios de Cristo, você identifica do versículo 8 até o versículo 10 desse capítulo. Você não vai encontrar nenhuma reprimenda e nenhuma acusação a respeito de Filadélfia. As exortações e as ademonstrações de Cristo você vai encontrar no versículo 11, e o galardão, a promessa de galardão e de recompensa do Senhor Jesus, você encontra no versículo 12. Versículo 13 é aquele versículo padrão do Apocalipse. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Tá bom? Vamos lá, então, em saudação. Bom, Filadélfia praticava de forma intensa o amor. Lembre que Filadélfia significa amor aos irmãos. Então, eles praticavam com intensidade o amor, tá? A fraternidade. Eles assimilaram muito bem João 13:34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então tem uma assimilação, uma similaridade. Eles assimilaram muito bem esta passagem de Jesus Cristo, essa palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo recomenda que nós venhamos amar uns aos outros. E Filadélfia assimilou essa passagem, esse mandamento de Cristo muito bem. Tá? Jesus começa assim, então, que nós lemos agora, a carta a Filadélfia. Isto diz aquele que é santo, o que é verdadeiro. Tá? Então, Cristo aqui, ele apresenta-se com duas características, santo e verdadeiro. Embora não pareça, mas essas duas características,
estavam presentes na visão de João, teve no capítulo 1. Nós estudamos nas primeiras aulas, nós vimos que João identifica essas características e nós descrevemos ela em detalhes nessas aulas, tá? Santo e verdadeiro. Então, o que João identifica lá no capítulo 1? Só para a gente dar uma relembrada. Pés como latão reluzente, santidade. Voz como de muitas águas, lá no capítulo 1 de Apocalipse, verdadeiro. Então, olhe essas duas palavras, santo e verdadeiro, como ela é identificada nas características do cordeiro. Então, João identifica o cordeiro como que ele tinha pés como latão reluzente. Esse cordeiro é santo. Ele identifica que esse cordeiro, ele tinha uma voz como de muitas águas. Ou seja, ele é verdadeiro. Reúne todas as correntes da revelação. O que corrobora a afirmação do Senhor lá em João 14,6, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Palavras do Senhor mostrando que eu sou o verdadeiro. Jesus falando, eu sou o verdadeiro. Então, quando João identifica a voz como de muitas águas, mostra que essa voz como de muitas águas é a plenitude da revelação de Deus sobre ele, tá? Então, corroborando, quando ele fala para Filadélfia, eu sou santo e eu sou verdadeiro. Eu sou aqueles que têm pés como latão reluzente, eu sou aquele que tem voz de muitas águas, tá? Então, Jesus Cristo, ele é santo em seu caráter, em suas palavras, em suas ações e em seus propósitos. Segundo, como aquele que é santo, ele é separado de modo singular de todas as outras coisas, e nada pode ser comparado a ele. Terceiro, Jesus Cristo, ele é verdadeiro, ou seja, Jesus, ele é autêntico e genuíno. Devemos lembrar que naquela época era normal haver centenas de deuses e deusas. Lembra que, nas características que eu dei agora há pouco, o Dionísio, rei do deus do vinho, para Filadélfia, não para a igreja de Filadélfia, mas para o povo de Filadélfia, era muito intenso a adoração a Dionísio, tá? Devemos lembrar que naquela época era normal haver centenas de deuses. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, nessa saudação, a igreja de Filadélfia é uma igreja fiel a Deus. Mas Jesus, ele quer confirmar essa palavra para Filadélfia. Vocês não estão perdendo tempo. Vocês estão adorando a um Deus santo e verdadeiro. Pode haver muitos outros deuses com D minúsculo por aí. Mas eu sou o único Deus. Eu sou aquele que é santo e eu sou o único Deus que é verdadeiro. Somente em mim tem a plenitude da revelação e de tudo que o ser humano precisa conhecer. Tá bom? Convém observar que em Apocalipse 6, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, há um clamor nos céus e chama o Senhor de santo e verdadeiro. Nós estudaremos com detalhes posteriormente, mas vale a pena adiantar que santo, ele deve julgar o pecado, e verdadeiro, ele deve vindicar aqueles de seu povo que foram cruelmente assassinados. Lá no capítulo 6, nós vamos entender melhor essa questão. Mas existe um clamor nos céus que diz ao Senhor, ó santo e verdadeiro. Tá? Existe esse clamor nos céus, mas com os mártires também. Tá? Mas isso a gente vai ver em detalhes um pouquinho mais para frente. Mas vale a pena adiantar que existe esse clamor nos céus. Jesus Cristo, ele é santo, ele é verdadeiro. Santo também para julgar pecado e verdadeiro para colocar as coisas no seu devido lugar. Amém? Ele faz justiça com aqueles que são injustiçados por amor ao nome dele, tá? Bom, a saudação continua. Jesus continua. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A chave de Davi faz alusão ao reino dos céus. O contexto dessa imagem que Jesus utiliza aqui é Isaías 22, do versículo 15 ao
25. Depois vocês leiam com calma em casa, Isaías 22, do versículo 15 ao 25, tá? E mais uma separação aqui desse trecho de 15 a 25, eu coloco aqui para vocês o versículo 22. E porei a chave na casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Tá bom? Essa profecia de Isaías mostrando que Jesus Cristo teria sim a chave de Davi, onde ele abriria e ninguém fecharia, onde ele fecharia e ninguém abriria. Tá? Então, analisando o contexto descrito nessa passagem de Isaías, aqui no versículo 22, nós podemos dizer que um homem chamado Eliaquim assumiu o lugar de Sebna, e Sebna era negligente e Eliaquim era fiel e cuidadoso. Essa passagem você encontra lá no Velho Testamento, tá bom? Deus coloca a chave de Davi nas mãos de Eliaquim e o investe de autoridade. Eliaquim era um retrato, uma alusão a Jesus Cristo, um administrador idôneo dos assuntos do povo de Deus. Jesus Cristo tem as chaves do inferno e da morte, tá bom? Apocalipse 1:18 declara isso, tá? Cristo, ele se apresenta como aquele que tem autoridade, reforçando a igreja. Isaías 43:13, tá? Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Tá? Então, quando Cristo se apresenta desta forma, ele está reforçando essa questão. Eu sou aquele que, se eu quero agir, ninguém vai impedir. Não existe nada que eu não possa abrir e não existe nada que eu não possa fechar. Tá? Tudo está no meu controle. Eu faço aquilo que eu quero fazer. Tá? Esta é a declaração nessa passagem, nessa saudação a Filadélfia. É isso que Jesus Cristo está querendo dizer quando ele fala que ele tem a chave de Davi. Tá? Eu fecho e eu abro a hora que eu quiser, tá? Ninguém pode se opor à vontade de Jesus Cristo. É só ele que pode definir o trajeto correto para todos os homens. Então a mensagem ela é clara. Só Jesus Cristo tem autoridade. Filipenses 2, de 8 a 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala nessa passagem. E achando na forma de homem, ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? Então, essa saudação de Jesus Cristo confirma o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, de 8 a 11. Tá? O nome dele está acima de todo o nome. Então essa saudação era um reforço para a igreja de Filadélfia. Continuarem a anunciar a verdade e o nome dele vai prevalecer. Tá? A igreja de Filadélfia praticava tudo isso. Eles sabiam o Deus que eles estavam servindo. Por isso que era uma igreja muito elogiada. Tá? Mas Jesus Cristo faz questão na saudação de reforçar essas questões. Vocês estão no caminho certo porque eu sou o único Deus. Não existe outro. Eu sou o único que é verdadeiro, eu sou o único que abre porta, eu sou o único que fecha a porta, eu sou o único que tem autoridade sobre todos. O meu nome está acima de todo o nome. Esta é a mensagem, resumidamente, dessa saudação para a igreja de Filadélfia. Tá bom? A plenitude, o domínio de Jesus Cristo. Bom, essa é a saudação do versículo 3, do capítulo 3, versículo 7. Tá? Se tiver alguma dúvida nas características que nós demos aqui na saudação, coloca lá no chat ou coloca lá no site e depois nós respondemos. Bom, próximo é elogio ou aprovação. Você encontra isso lá no versículo 8 ao versículo 10 do capítulo 3. Diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então Jesus coloca diante de Filadélfia uma porta aberta. Então você vê que um versículo vai puxando o outro. Então ele, aquele que tem a chave
que abre a porta, e aquele que tem a chave, que pode também fechar a porta e ninguém abrir, eis que ele fala para Filadélfia. Então eu, que tenho autoridade, coloco diante de vocês uma porta aberta. Esse Deus verdadeiro está colocando diante de você uma porta totalmente aberta. Então, uma porta aberta no Novo Testamento refere-se a uma oportunidade de ministério. Precisamos entender que é o Senhor quem nos chama. E devemos encarar isso como uma oportunidade para contribuir para o reino de Deus. Então, quando alguém te chama para um ministério, é uma porta que o Senhor está abrindo para nós. Tá? A porta que o Senhor abre, muitas vezes, aqui que ele está se referindo a Filadélfia, é exatamente isso. Eu estou colocando de vocês uma oportunidade, uma porta aberta, para vocês anunciarem a minha palavra. Tá? Não desperdicem essa porta aberta. Então, Cristo é o Senhor da ceifa e é o cabeça da igreja. É Ele quem determina onde e quando o seu povo deve servir. Atos 6:16, do versículo 6 ao 10, diz assim: E passando pela igreja de Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve à noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão, partiram para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Tá? Então, essa passagem aqui, em Atos 16, mostra que era o Senhor Jesus, ou o Espírito Santo de Deus, que determinava aonde a igreja iria, aonde os apóstolos passariam, aonde Paulo, por exemplo, iria falar da verdade do Evangelho. Não era ele que decidia, mas era o Espírito Santo quem determinava o caminho. Tá? Então, tudo isso eu estou colocando para mostrar que Jesus Cristo, nesse elogio que ele está dando a Filadélfia, ele está falando que é ele quem colocou a porta diante de Filadélfia. Então, se a palavra que Filadélfia estava anunciando era por causa da porta aberta que Jesus tinha colocado. Não era porque eles queriam pregar simplesmente a palavra, ou eles decidiram ir por aquele caminho, ou porque aquilo apareceu para eles de repente. Não. Tudo que eles estavam fazendo estava sendo guiado por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava colocando diante dele uma porta aberta. Tá bom? Essa porta aberta revela que o Senhor deu à igreja de Filadélfia uma grande oportunidade de ministério. Denota a facilidade com que essa igreja espalhou o evangelho pelo mundo sem nenhum impedimento. Era um exemplo. Diferente da igreja de Esmirna, que pregou sobre forte perseguição. Olha a oportunidade. Esmirna pregou a palavra. Eles também não tiveram nenhuma reprimenda, nenhuma crítica de Jesus Cristo. Mas eles pregaram sobre forte perseguição. Eles deram o sangue para pregar a verdade do Evangelho. E eles pregaram com sucesso. Filadélfia, nós não encontramos perseguição. Eles pregaram a palavra, talvez, sobre um período de mais facilidade, um período mais tranquilo. É por isso que o Senhor está falando, olha a oportunidade que eu estou dando para vocês. Eu não estou colocando diante de vocês perseguição, a espada no seu pescoço. O sangue não está sendo derramado como está lá em Esmirna. Olha a oportunidade que vocês estão tendo. Pregue, então, a minha palavra. Porque eu não estou colocando perseguição no caminho de vocês. Vocês estão livres para pregar a palavra. Então, essa é a porta aberta que Jesus estava se referindo. Tá bom? A porta aberta de Esmirna era um pouco mais complicada, irmãos. Porque ali teve perseguição. Teve que ter mais coragem. Em Filadélfia não teve isso. Era uma porta mais tranquila de você andar. Tá? Não tinha muita oposição. E Filadélfia foi aprovada nessa questão. Eles aproveitaram essa porta aberta de Cristo e pregaram a palavra. Essa porta aberta fica fácil de visualizar no contexto histórico. O reavivamento da igreja cristã no século XVIII, agora vamos voltar para a atualidade, aqui perto de nós, século XVIII. Olhe como as características, a realidade, lá na época de João, da igreja de Filadélfia, era uma profecia exata aqui dos nossos dias.
Então, essa porta aberta fica fácil de visualizar aqui no século XVIII. O reavivamento da igreja cristã, pós-reforma, pós-Martinho Lutero, lá no século XVIII, começou na Europa e espalhou-se pelas novas terras que estavam sendo colonizadas de norte no continente americano. Você pode colocar que essa porta aberta foi a descoberta do Brasil, a descoberta dos Estados Unidos, do continente americano, do norte, central e sul, a pregação da palavra de Deus. Olha a porta aberta que Jesus Cristo coloca para a igreja. Depois de um reavivamento, voltar a pregar o evangelho e evangelizar um continente todo. Sempre que o Senhor coloca uma porta aberta, é necessário atenção, pois ela não garante tranquilidade e vitória. É necessário aproveitar a situação. A igreja de Filadélfia precisava vencer 2 obstáculos. Nem tudo era maravilha para Filadélfia. Então vamos ver esses 2 obstáculos que Filadélfia precisava vencer. Primeiro obstáculo, pouca força. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Tá? A igreja de Filadélfia, ao que parece, não era grande e nem forte. Este primeiro obstáculo foi vencido, pois em momento algum a igreja de Filadélfia vacilou quanto à sua fé e fidelidade em relação à palavra de Deus. Era uma igreja, uma congregação fiel. Apesar da igreja ter pouca força, isso é o Jesus afirmando para Filadélfia, vocês têm pouca força, mas mesmo assim, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Elogio de Jesus. Tá? Primeiro obstáculo, vencido. Não é o tamanho e nem a força da igreja que determina seu ministério, mas sim a sua fé no chamado e na autoridade do Senhor. Tá? Eles não olharam pela sua força, eles não olharam para o seu tamanho, eles olharam para a porta aberta que Jesus Cristo colocou para a vida deles, para a oportunidade e a fé que eles tinham no nosso Deus. Tá? Segundo, Deus sempre nos capacita a cumprir os seus mandamentos. E Jesus Cristo sempre nos capacita para que possamos atravessar a porta que ele abre. Jesus Cristo, ele abre a porta e ele nos capacita para passar por ela. Tá bom? Vamos então para o segundo obstáculo. Sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Qual era o segundo obstáculo de Filadélfia? Oposição dos judeus à cidade. Eu falei aqui que eles não tinham oposição a nível de perseguição, ao nível da espada entrar na garganta deles, como acontecia em Esmirna. Aqui em Filadélfia eles tinham oposição sim, tá? Mas não nesse nível. Era um antagonismo satânico, pois não lutamos contra carne e sangue, tá? Efésios 6,12 diz isso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá? Então, para ver mais detalhes, ver a aula da igreja de Esmirna, quando os judeus se opunham da seguinte maneira. Excluindo os cristãos judeus da sinagoga, é provável que usassem como armas as falsas acusações. Era assim que faziam com Paulo. Tá? Os cristãos de Filadélfia encontravam-se em uma situação semelhante ao que Paulo enfrentou lá em 1 Coríntios 16:9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. O apóstolo Paulo falando, uma porta grande e eficaz foi aberta para mim. E há muitos adversários. Então olha o apóstolo Paulo declarando. Havia oportunidades e também havia obstáculos. Ora, uma porta me abriu, mas eu estou encontrando algumas dificuldades. Algumas coisas não estão permitindo que a palavra flua no meio desse povo. Eu preciso vencer os obstáculos. Tá bom? O Salvador oferece 2 promessas maravilhosas e encorajadoras. Então, Filadélfia, ele venceu esses 2 obstáculos. Tá? Tanto a pouca força que eles tinham, e tanto a oposição dos judeus à cidade. Porque Jesus declarou, vocês têm no meio de vocês sinagoga de Satanás. Mas vocês estão vencendo elas também. E ele vai lá na frente e depois Jesus fala, eles vão se prostrar diante de vocês, vão adorar ao meu nome.
O Deus que vocês estão trabalhando e servindo, eu estou declarando para vocês, por causa da sua fidelidade, eles se prostrarão e ajoelharão. Vocês podem ter obstáculos, mas se vocês se manterem fiéis, esses obstáculos serão vencidos e essas pessoas que são tão duras de coração, terão um coração quebrantado e adorarão o meu nome. Tá? Então, Filadélfia vence, sim, os dois obstáculos, e é por isso que eles não têm reprimenda. Tá? Então, o Salvador oferece duas promessas maravilhosas e encorajadoras. Diz assim: eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, falando desses falsos judeus. Primeiro, ele trataria de seus inimigos. Muitas pessoas escarnecem da igreja de Jesus e humilham aqueles que são fiéis. Isso é verdade em nossos dias. Essas pessoas teriam de reconhecer que os cristãos estavam certos. Você observa lá em Isaías capítulo 60 a 14, Filipenses capítulo 2, versículo 10 a 11. Acompanhe comigo aqui. Isaías 60 a 14 diz assim: também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão às plantas dos teus pés todos os que desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, e Sião do Santo de Israel. Então, olha a palavra de Jesus, de Deus falando lá para Isaías, que aqueles que são fiéis a Deus, os seus inimigos virão e adorarão a esse Deus. Tá? E olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, de 10 a 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? Palavras assim, lá nos últimos dias, onde todos, sem exceção, se prostrarão diante de Jesus e reconhecerão a sua santidade. Tá? Por mais que haja perseguição na igreja de Deus, no final de tudo, todos se prostrarão e adorarão o Senhor. Tá bom? Então, Deus encarrega das duas lutas do cristão que cuida da obra de Deus. Ele se encarrega. Como guardaste a palavra da minha paciência, como vocês permaneceram fiéis, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, ele os livraria da tribulação, da perseguição. O resultado da fidelidade seria o livramento terrível que sobrevirá ao mundo, a grande tribulação. Tá? Então, Jesus utiliza esses aspectos de Filadélfia para mostrar que aqueles que são fiéis e permanecem fiéis à sua palavra, pode ser o inimigo que for, pode ser o inimigo que apareça na sua vida, o tamanho que ele tiver, não importa. Ele livrará, o Senhor Jesus próprio, Jesus Cristo, livrará o seu povo da mão desse inimigo e fará com que esse inimigo o adore, tá bom? Da mesma forma como o povo de Israel foi poupado durante as pragas enviadas aos egípcios, a igreja também será poupada nos terríveis momentos pelos quais se passará nos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,13, 5,11, vocês leem lá este contexto, tá bom? Estou falando aqui de um período pós-arrebatamento. E nós vamos entrar com mais detalhes na questão do arrebatamento, da primeira volta do Senhor, da segunda volta do Senhor. Isso vai ficar um pouco mais claro durante as aulas que nós vamos passar aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que Jesus Cristo está utilizando essa realidade em Filadélfia para mostrar que ninguém perde em servir a Ele. E que aqueles que permanecem fiéis a Ele, Ele livrará, seja no momento que for, seja no momento de angústia, no momento de sofrimento. Tá? A igreja vai ser arrebatada, vai ficar alguns aqui na terra, tá? Que não foram arrebatados, e durante o período que nós vamos ver em aulas posteriores aqui, quando o anticristo começar o seu ministério, haverá uma intensa perseguição. Nesse período de intensa perseguição para a igreja de Jesus Cristo, Jesus ele vai livrar essas pessoas que permanecerem fiéis a Ele. Não foram arrebatadas,
Mas se elas escolherem permanecer fiéis a Cristo, debaixo de intensa perseguição por parte do anticristo, o Senhor o livrará de ser condenado para a segunda morte. Mas isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Tá bom? Quando chegar o tempo de Deus derramar os seus últimos juízos sobre a terra, então a igreja será arrebatada da face da terra. A demonstração vem sem demora, enfatiza essa ideia. Tá bom? Vamos lá, então. Então, esses são os elogios e essas são a aprovação para a igreja de Filadélfia. Uma igreja que permaneceu fiel e uma igreja que guardou a palavra de Jesus Cristo. E por causa disso, Jesus Cristo falou que ele mesmo trataria dos seus inimigos e das suas dificuldades. Tá bom? Então, como eu falei, reprimenda não existe para essa igreja. Assim como Esmirna, Filadélfia não recebe nenhum tipo de reprimenda. Lá em Esmirna nós vimos que eles não receberam porque eles se mantinham pura pelas perseguições do Império Romano. E aqui em Filadélfia, eles não recebem reprimendas porque eles gastam o seu tempo no serviço de Deus, não dando ociosidade. Outra marca, como falado, era o amor em Filadélfia. Tá? Então eles colocavam o tempo dele para servir a Deus e eles amavam uns aos outros, com o amor que Cristo recomendou, que nós vimos lá em João. Tá? É por isso que eles não recebem reprimenda. Cuidado com a ociosidade, que eu escrevi aqui, que é uma característica ou condição ou particularidade do ocioso. Desocupado, inativo, ausência de disposição, falta de empenho e preguiça. Quando a pessoa começa a ter muito tempo ocioso, você pode ter certeza que ela vai começar a pisar na bola em relação à palavra de Deus. Tá bom? A palavra de Deus, para você se manter firme nela, você precisa utilizar o seu tempo para Deus. Tá bom? Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que naquele tempo você podia estar lendo a palavra, você podia estar orando em vez de fazer outras coisas, ou se você não está separando um tempo de oração para se relacionar com Deus, ou para se alimentar da palavra, ou também para jejuar, tá? Para ficar mais próximo de Deus, e você sabe que você tem que fazer aquilo, você não faz, talvez por preguiça, talvez por ausência de disposição, você está pecando. Tá? Isso é a pessoa ociosa, tá bom? Quando Davi permitiu que a ociosidade entrasse no coração dele, foi quando ele estava no palácio e ele pecou contra Deus, tá bom? Então, é por isso que Filadélfia não recebe reprimenda ou acusação. Vamos então falar sobre exortação ou admoestação. E Cristo dá a Filadélfia, você vê lá no versículo 11 do capítulo 3. Diz assim: eis que venho sem demora. Muitos cristãos acham que Jesus está demorando para voltar. E outros até mesmo chegam a desistir de esperar e desacreditam desta promessa. Isso é verdade em nossos dias. Jesus está demorando para voltar? O que vocês acham? Você acha que Jesus Cristo está demorando demais para voltar? Você acha que Jesus Cristo já tinha que ter vindo? Será que as pessoas estão chegando ao ponto de achar que tudo isso é uma historinha? Que Jesus Cristo não vai voltar? Que está demorando demais para isso ser verdade? Bom, vamos entender um pouquinho essa questão. Será que Jesus Cristo está demorando? Existem dois tempos que nós devemos sempre entender, que é o tempo Kairos e o tempo Cronos. Esses tempos são distintos, tá? E eles são reais. O Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é o tempo que Deus criou para nós. Nós não vivemos no mesmo tempo de Deus. Deus vive no Kairos, nós vivemos no Cronos. É uma outra dimensão de tempo e é por isso que nós não conseguimos compreender o tempo de Deus. É uma outra dimensão de tempo. Deus não trabalha em nosso tempo, nós precisamos entender que o Senhor sempre age na plenitude do tempo. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo de 8 a 9, diz assim: mas, amados, não ignorais uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia. Olha a pergunta que nós estamos falando aqui. Deus, ele não está demorando. Mesmo que alguns achem que ele está demorando, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então ele não está demorando. Ele sempre vai agir na plenitude do tempo. Sempre. Tá bom? Mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha o que Deus está querendo. Muita gente está querendo que Jesus volte. Senhor, volte, volte. Nós queremos sim, irmãos, que Jesus volte. Mas Deus está dando tempo para muitas pessoas se arrependerem. Deus quer que muitas pessoas se arrependam dos seus pecados e voltem a Ele, se voltem a Ele. Tem pessoas se batizando agora. Olha o tempo da graça de Deus acontecendo. Jesus não está demorando. Ele deu oportunidade para essas vidas se batizarem. Ele me deu oportunidade para aceitá-lo. E vai dar muita oportunidade para muitas outras pessoas. Tá bom? Então, nunca ache que Jesus está demorando. Ele não está demorando. E ele fala em Apocalipse: eis que venho sem demora, mas no tempo Kairos. No plenitude do tempo eu virei. Sem demora. Tá? Nós somos finitos, limitados. Só conseguimos medir e pensar de acordo com as regras deste universo. Todos os homens são limitados ao tempo, ao espaço e à circunstância. São as limitações que todo homem tem, colocado pelo próprio Deus. Nós somos limitados ao tempo, nós somos limitados ao espaço, nós somos limitados a toda circunstância. E Deus não é limitado a essas coisas. Quando nós analisamos a história e observamos o que as profecias da história da igreja de fato foi acontecendo numa linha cronológica, nós chegamos à conclusão que nunca houve demora, nunca. Mas sim um trabalho extraordinário do Espírito Santo, para que o homem seja salvo através de Cristo. Nunca houve demora da parte do Senhor. Tudo acontece na plenitude do tempo estabelecido por Deus. Quando nós vemos as profecias em Éfeso, as profecias em Pérgamo, em Esmirna, em Tiatira, em Sardes, Filadélfia, na aula que vem, Laodiceia, são realidades que existiam na época de João. E Jesus pega essas 7 igrejas e profetiza. Manda João escrever para cada uma delas, profetizando para a igreja cristã. Isso nós observamos. Aconteceu no 1º século, depois do decreto de Constantino aconteceu, nós vimos todos os comportamentos das 7 igrejas acontecendo durante os séculos. Passou quantos séculos? 21. Nós estamos no século 21. 21 séculos se passaram desde que João escreveu essas cartas e aconteceram durante esses séculos. Para vocês terem uma ideia, a última carta, a igreja de Laodiceia, só começou a acontecer no século 20, nos nossos dias. Então, talvez a pessoa que estivesse no século 17, século 16, questionasse. Mas eles estavam vivendo ainda nas profecias de Sardes. E nós já estamos vivendo no último igreja, a profecia para a igreja de Laodiceia, que vai ser a aula que nós vamos ver. Então, quando você começa a observar essa linha cronológica, você vê que não está demorando, mas tudo está acontecendo em detalhes, para que Cristo consuma a sua obra, para que nós venhamos aceitar a Ele e para que tudo aconteça de acordo com o tempo Kairos. Amém? Existe sempre uma recomendação que Jesus faz para a igreja de Filadélfia. Ele fala assim: guarda o que tens. Tá? Então sempre existe essa recomendação do Senhor a esse respeito. Nós precisamos estar sempre vigilantes, pois se não nos atentarmos, poderemos perder a salvação, porque ao que vencer, deve perseverar. Tá bom? Então, quando Jesus fala sempre ao que vencer, é porque ele quer que nós venhamos a guardar o que nós temos. Se ele pede para guardar o que temos, é porque existe a possibilidade disso ser roubado, disso ser tirado. Então, a recomendação de Jesus. Então, guarda o que vocês têm. Não percam isso. Guardem. Tá? Mateus 24:13, Hebreus 13:14, Filipenses 3,
14 vai falar dessas questões, depois vocês podem ler isso com calma, tá? Para que ninguém tome a tua coroa. Então a coroa fala de realeza, exaltação e autoridade. Quando aceitamos a Cristo, podemos assumir uma posição privilegiada. Efésios 2, de 6 a 7, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Tá? Então, o desejo de Jesus é esse: guarda o que vocês têm. Eu coloquei vocês de meio uma porta aberta, vocês estão trabalhando e estão exaltando o meu nome. Então guarda isso para que ninguém tome a tua coroa. Porque se vocês guardarem a coroa de vocês, vai acontecer o que está escrito em Efésios 2, de 6 a 7. E eu farei vocês assentarem em lugares altos. Tá bom? Então, nós devemos nos atentar. É necessário haver uma vigilância. É isso que nós devemos nos atentar. Sempre uma vigilância, todos os dias. Se houver endurecimento, incredulidade, nós podemos ficar de fora do reino de Deus. Porque se nós temos endurecimento e incredulidade, são indícios que nós não temos guardado a palavra de Deus. Da mesma forma como os israelitas ficaram de fora da terra prometida e pereceram no deserto. Todo mundo sabe aqui, no Velho Testamento, o povo de Deus pecou no deserto. Diante de várias coisas, Deus ele não permitiu que o povo de Israel entrasse na terra. Somente outra geração, não aquela que saiu do Egito, mas uma geração posterior. Porque eles não guardaram. Porque eles não guardaram, eles perderam a oportunidade de vislumbrar, de entrar fisicamente na terra prometida. Isso pode acontecer conosco. Existe uma terra para nós, uma nova Jerusalém, a nova Canaã, está lá nos céus, promessa para nós. E Jesus Cristo quer que nós venhamos a entrar nessa cidade, mas guarda o que vocês têm. Guarda a palavra que vocês estão ouvindo. Guarda esta aula. Guarda as oportunidades. Tá bom? Então, são essas as exortações e ademoestações do Senhor para esta igreja. E, finalmente, no versículo 12, nós encontramos a galardão e recompensa. Vamos lá. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, para os fiéis haverá honra. É provável que o simbolismo desse versículo fosse particularmente significativo para as pessoas que viviam sob o perigo constante de terremotos. Lembra que eu comentei? Eles estavam acostumados com terremotos, com abalos sísmicos na cidade. Tá? Então, quando Deus fala de coluna, fala de firmamento, tá? Era tranquilidade para eles. Tá? A estabilidade da coluna, quando Jesus fala, eu farei coluna no templo do meu Deus, ou seja, nós estaremos estáveis na coluna, na presença de Deus. Nós não vamos precisar fugir da cidade por causa de terremotos. E a cidade que o nosso Deus está preparando para nós é uma cidade celestial indestrutível. Nós não vamos temer mais abalo sísmico, terremoto. Nós vamos ter estabilidade porque nós seremos coluna. Essas são as promessas de Jesus Cristo para nós. Tá? As cidades antigas, muitas vezes, homenageavam seus líderes, construindo para eles colunas com o seu nome escrito, onde que, por qualquer escavação arqueológica, é facilmente designado ao monarca que a erigiu. O mesmo sucederá a nós, e qualquer que em nós atentar saberá a quem pertencemos. Tá? Então, era muito normal nas cidades antigas, o nome do construtor ali está escrito ali. Tá? E hoje, quando um arqueólogo vai lá e escava, eles conseguem identificar a pessoa que ergueu, que erigiu aquilo lá. Então, quando Jesus fala que escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, está declarando isso. Que nós, será identificado em nós qualquer que atentar saberá a quem pertencemos. Tá bom? Bom,
Esta é a aula que nós temos hoje, queridos, a aula de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja exemplo para nós, que soube aproveitar a porta aberta que Jesus colocou diante dela, que soube vencer os obstáculos de ser uma igreja fraca, digamos assim, de tamanho, e soube vencer os falsos judeus que estavam ali para se opor a eles. Eles conseguiram ter sucesso. Por causa da sua fidelidade, Jesus fez questão de prometer a eles que esses falsos judeus, que essas falsas pessoas se prostrariam diante deles, que eu falo assim, em relação a Deus, se prostrariam com eles no templo para adorar esse Deus, ou seja, iriam reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor. Quando Isaías fala lá, no profeta Isaías fala que aqueles que são fiéis a Deus, Deus o fará com esse povo se prostre diante dele, que é o único Deus. Isso aconteceu em Filadélfia porque eles permaneceram fiéis. E por causa dessa permanência, não receberam críticas e nenhum tipo de reprimenda. Tá bom? Então, até agora, irmãos, nós vimos 6 igrejas. Igreja de Éfeso, que tem aquela principal reprimenda, a principal crítica de Éfeso. Vocês trabalham muito, mas deixaram o primeiro amor. Me deixaram de lado. Então, qual que é a exortação de Cristo para Éfeso? Voltem ao primeiro amor. Voltem. Tá bom? Para a igreja de Esmirna, o que marcou em Esmirna? Intensa perseguição. Uma igreja que foi intensamente perseguida. E Jesus Cristo promete a elas que eles tinham que passar por isso com fidelidade. Quando eles passassem por isso, também tinham promessas. Tá? A igreja de Pérgamo é aquela igreja que começou a deixar com que o paganismo entrasse dentro da igreja. Tá? Ele vai citar Nicolaíta e principalmente Balaão. Jesus Cristo faz questão de mostrar o personagem Balaão do Antigo Testamento, que é aquele personagem que faz com que o povo de Israel entrasse em caminhos errantes. É isso que acontecia em Pérgamo. Pessoas ali, sinagoga de Satanás também, fazendo com que o povo de Pérgamo entrasse num caminho errante. Tá? A igreja de Tiatira também é muito parecida com Pérgamo, paganismo entrando de forma muito intensa na igreja, e a principal personagem de Tiatira, Jezabel. Jesus utiliza a personagem do Antigo Testamento, Jezabel, para demonstrar o quanto Tiatira estava andando em caminhos errados. Tá? A igreja de Sardes, que nós vimos na aula passada, uma igreja fraca, que caracteriza ali a igreja lá no início da Reforma. Depois de tanto paganismo no meio da igreja, a igreja precisava ser reavivada. A principal mensagem para Sardes: vocês precisam ser reavivados, e isso acontece através do Espírito Santo. E hoje, na igreja de Filadélfia, nós vimos que era uma igreja que pregava a palavra com amor. E trazendo para os nossos dias, século XVIII até o século XIX, uma igreja que, depois da Reforma, depois de colocar o pé no chão e falar onde nós erramos, e voltar a palavra de Deus, a antiga igreja apostólica, eles voltaram a pregar a verdade. A Yahvé é resultado de pessoas que se colocaram na presença de Deus para pregar a verdade. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a verdade. Muitas pessoas hoje conseguem ouvir a verdade porque a igreja foi fiel. Amém? E na aula que vem, nós vamos ver sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias. A principal mensagem para Laodiceia: vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos. E nós vamos ver que a mornidão em Laodiceia era muito característica da cidade. Jesus faz questão de utilizar esse simbolismo da mornidão para caracterizar o comportamento de Laodiceia. E é o nosso que eu falo dos nossos dias. É o comportamento que predomina hoje, infelizmente, na igreja de Cristo. Lembre, última igreja, 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, o que demonstra que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se tiver alguma pergunta, a sala de aula está aberta 24 horas. Acessem a sala quando vocês quiserem e coloquem a pergunta quando vocês quiserem, tá bom? E elas serão respondidas
se não durante a semana, na próxima aula a pergunta vai estar anotada e nós respondermos. Tá bom? Amém? Deus abençoe. Valeu.